Parábola do jovem impetuoso e o ancião sábio. Certa vez, em uma vila distante, cercada por montanhas e rios, vivia um jovem chamado Caleb. Ele era conhecido por sua grande energia e pela sede de conhecimento. Desde cedo, Caleb acreditava que seu talento e inteligência o diferenciavam de todos no vilarejo. Em seus 19 anos, Caleb se orgulhava de ter aprendido muito mais do que muitos de sua idade e, por isso, julgava-se superior até mesmo aos mais velhos. Sempre que alguém lhe oferecia conselhos, Caleb respondia com impaciência, dizendo: "Eu já sei, já li sobre isso, não preciso ouvir." As pessoas do vilarejo, com o tempo, passaram a evitar conversar com ele, não por falta de interesse, mas por sua atitude arrogante. Havia, entretanto, um ancião no vilarejo chamado Eliaquim. Ele tinha mais de 80 anos e era visto por todos como a fonte de sabedoria e paz. Eliaquim havia vivido tantas estações que sua voz parecia sempre ecoar, como o vento tranquilo que soprava pelas colinas. Mesmo os mais sábios buscavam conselhos com ele, pois suas palavras carregavam o peso das décadas e de muitas experiências. Certa manhã, um debate surgiu no vilarejo sobre a construção de uma nova ponte sobre o rio, que durante as cheias impedia as pessoas de atravessarem. Caleb, com sua típica arrogância, sugeriu uma maneira de construir a ponte, desprezando as ideias dos mais velhos, que já haviam visto o rio encher e transbordar diversas vezes. Ele ignorou os avisos de que a correnteza durante as enchentes era muito forte e poderia derrubar qualquer estrutura mal feita. Eliaquim, observando a impetuosidade de Caleb, decidiu conversar com o jovem. Aproximando-se dele, disse com tranquilidade: "Meu filho, permita-me compartilhar uma história com você. Ela talvez te ajude a ver algo que ainda não enxergou." Caleb, irritado, respondeu rapidamente: "Não preciso de histórias, velho. O que preciso é que as pessoas me ouçam. Minha ideia é boa e estou certo disso." Eliaquim sorriu, paciente, e falou: "Ainda assim, ouça por um instante. Afinal, que mal pode uma história causar?" Relutante, Caleb se sentou, cruzando os braços, enquanto Eliaquim começava a falar. Havia uma vez um jovem falcão que vivia no alto de uma montanha. Ele era ágil, rápido e tinha o melhor voo entre todos os outros pássaros. O falcão jovem era tão confiante em sua habilidade que, quando os mais velhos o aconselhavam a voar com cuidado em dias de tempestade, ele apenas zombava. "Eu sou o mais veloz. Ninguém pode me dizer o que fazer", dizia ele. Certo dia, uma tempestade começou a se formar no horizonte. As nuvens escuras cobriam o céu e o vento rugia entre os galhos das árvores. Os pássaros mais velhos se abrigaram, temendo o que estava por vir. Mas o jovem falcão, com toda a sua arrogância, pensou: "Este é o momento perfeito para mostrar a todos o quão habilidoso eu sou. Voarei na tempestade e provarei minha superioridade." E assim, ele se lançou aos céus. No início, ele enfrentou o vento e a chuva com facilidade, desviando das rajadas com sua velocidade, mas logo o vento se intensificou. As correntes de ar começaram a puxá-lo para direções que ele não conseguia controlar. Ele se esforçava para manter o controle, mas a tempestade era mais forte do que ele imaginava. Em seu orgulho, ele não percebeu os sinais do perigo. E quando finalmente tentou voltar ao abrigo, era tarde demais. O vento o jogou violentamente contra as rochas, quebrando suas asas. O falcão, que outrora era o mais veloz, agora estava caído, ferido e sem forças. Eliaquim fez uma pausa e olhou profundamente nos olhos de Caleb, que agora estava mais atento. "Meu jovem", continuou o ancião, "a história do falcão é como a sua.
Você tem grandes habilidades e uma mente afiada, mas se não aprender a escutar, se agir com pressa e orgulho, poderá ser derrubado pela própria tempestade que subestimou. Às vezes, é na humildade de parar e ouvir que encontramos o caminho certo. Caleb permaneceu em silêncio por alguns instantes, mas sua irritação voltou à tona. Ele se levantou bruscamente e disse: Velho, sua história não muda o feito de que estou certo, e provarei isso a todos. Com raiva, Caleb ignorou os avisos e liderou a construção da ponte à sua maneira. Trabalhadores, sob sua liderança, levantaram a estrutura rapidamente. Todos admiraram a velocidade com que a ponte foi construída, e por um tempo, Caleb se deleitou com os elogios. No entanto, poucos meses depois, as chuvas começaram a cair com intensidade. O rio subiu e, como os anciãos haviam predito, as águas se tornaram violentas. Na primeira grande enchente, a ponte, tão orgulhosamente erguida por Caleb, foi destruída em questão de horas. A correnteza a levou como se fosse feita de palha, e Caleb viu seu trabalho desmoronar diante de seus olhos. Envergonhado e cheio de raiva, ele correu até Eliaquim, gritando: Por que você não me impediu? Por que me deixou cometer esse erro? Eliaquim, com a mesma serenidade de sempre, respondeu: Eu tentei te ensinar, meu filho, mas sua raiva te impediu de ouvir. A sabedoria não força sua entrada. Ela bate à porta e espera ser recebida. Quando agimos com pressa e deixamos a ira guiar nossas ações, construímos com nossas mãos o que o tempo facilmente derruba. Mas quando paramos para pensar, para ouvir e aprender, nossas construções se tornam duradouras, como as montanhas que você vê ao redor. Caleb, pela primeira vez, abaixou a cabeça e permitiu que as palavras de Eliaquim penetrassem seu coração. Ele percebeu que seu orgulho e impetuosidade haviam lhe cegado e que a verdadeira força não estava apenas em saber, mas em saber ouvir e aprender com a experiência dos outros. Eliaquim, colocando a mão sobre o ombro de Caleb, disse: A ira e o orgulho são como o fogo. No início, parecem quentes e poderosos, mas, se não forem controlados, acabam destruindo o que tocam. A calma e o discernimento, por outro lado, são como a água que flui, encontrando o caminho certo sem pressa, e no final, tornam-se a fonte da vida e da sabedoria. Caleb aprendeu a lição naquele dia. A partir de então, passou a ouvir mais, a pensar antes de agir e a buscar a sabedoria não apenas em si mesmo, mas também nos outros. E assim, a vila prosperou, com pontes fortes que resistiram às tempestades e com um jovem que, ao invés de se precipitar, aprendeu o valor da paciência e da humildade. E assim, conclui-se esta parábola, lembrando-nos que muitas vezes, na pressa de provar que estamos certos, esquecemos de ver o caminho com clareza. A ira nos cega, mas a sabedoria, essa, só se revela àqueles que têm o coração tranquilo e disposto a ouvir.